O que é notícia nesta sexta-feira. Prefeitura injeta mais de 300 milhões na economia com antecipação de salários e 13º a partir de hoje. Eleições no Amazonas. TRE prevê abstenção de 50%. Polícia Federal descobre envelopes com R$80 e prende 4 pessoas por compra de votos em Manaus. Delegado adverte que cobrança de dívidas de forma abusiva é crime e pode dar até 1 ano de prisão. Brasil registra 926 novas mortes por Covid e chega a 164.300 após a atualização de dados atrasados. Receita Federal fiscalizará transferências pelo PIX para identificar transações irregulares. Ministro da Economia diz que se houver segunda onda de Covid, prorrogação do auxílio emergencial será uma certeza. Nova tempestade ameaça áreas do Caribe atingidas pelo ETA, que afetou 2,5 milhões de pessoas. A eleição nos Estados Unidos foi a mais segura da história, diz Departamento de Segurança. Contundido, Neymar é cortado da seleção brasileira. Ex-militar da Força Aérea morre após ser atingido por raio na BR-174. Com sinais de espancamento, mulher encontrada morta em galpão abandonado. Mulher morre após ter cabeça esmagada por ônibus na Compensa. Casal é esfaqueado por homens encapuzados em lanchonete na Praça 14. E a jovem de 17 anos morreu quando era atendida em unidade de saúde. É o Jornal da Manhã, 71 anos do ar, que começa agora. 5h46. Previsão do tempo. É de 83% a probabilidade de chover 7 milímetros nesta sexta-feira, que terá temperatura máxima de 34 graus para o clima-tempo. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 88%. Os ventos estancamos com 5 km/h de velocidade. É sexta-feira, 13 de novembro. Chegamos aos 318 dias do ano. Faltam 48 para terminar 2020. É dia de São Diogo. Hoje é o dia também, o Dia Mundial da Gentileza. Esta é a edição 84.994 do Jornal da Manhã. O Rio Negro sobe lentamente, só 1 centímetro na leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar era de 16 metros e 67 centímetros e já encheu 7 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 2 fatos marcantes da história. 1985. Erupção vulcânica do Nevado del Ruiz, nos Andes, soterra a cidade de Armeiro, na Colômbia. 2015, um conjunto de ataques terroristas coordenados em Paris, incluindo vários tiroteios, explosões e uma crise de reféns nos 10º e 11º andar de um edifício, matam 130 pessoas, 7 agressores e ferem 368 outras, com pelo menos 80 gravemente feridos. Agora 5h49 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina e bom dia, o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, uma mulher que viajava na garupa de uma motocicleta, após uma colisão, ela foi arremessada e caiu debaixo da roda de um ônibus, Pellegrini. Pois é, Paulo, e mais um acidente com motocicleta e morte na cidade, né? Como você bem vem noticiando na cidade, Paulo, alertando aí os motociclistas que sempre tem acidentes aí na cidade. Dificilmente você que dirige aí pelas ruas de Manaus passa pelas ruas e não vê algum motoqueiro no chão. Ontem eu tive a oportunidade de ver 2, Paulo, Efigênio Salles e Alameda Cláudio Ferreira, e culminando nesse acidente com moto, quando essa moça que vinha na garupa foi arremessada, o ônibus que vinha atrás esmagou a cabeça dela, Paulo, uma cena, né, macabra que se proporcionou ontem devido a esse acidente de trânsito. Pois é, e o corpo de uma mulher foi encontrado, tinha sinais de espancamento e golpes também de teçado, Pellegrini? Golpes de teçado, Paulo, além de ser muito espancada, característica de moradora de rua, ela, né, foi encontrada ontem no galpão, ontem no final da manhã. Paulo, o corpo estava completamente desfigurado devido às teçadadas e marcas também de agressão física. Visconde de Porto Alegre, Praça 14. Um casal estava em uma lanchonete. E o que aconteceu, Pellegrini?
chegaram ocupantes de um carro, Paulo, e logo chegaram perto do casal e o esfaquearam, né? Tanto ele quanto ela. Uma jovem, como você já abriu manchete muito bem, Paulo, ela foi esfaqueada, rapidamente foi levada a uma unidade de saúde, mas já havia muito pouco o que fazer. As facadas atingiram partes vitais do corpo, Paulo, e ela, infelizmente, acabou morrendo. Tinha apenas 17 anos. O rapaz que estava com ela, Paulo, nós temos a informação também que o estado dele é muito grave, está internado no 28 de agosto. Peregrino, isso parece um acerto de contas, não? Tem muitas características de quanto a isso, né, Paulo? Já que não foi levado nada do casal, foram vários golpes de faca, né? E a gente está acostumado a ver aí execuções com arma de fogo. Dessa vez não foram facas e, né, deixando aí muito sangue no local, as pessoas bem assustadas. E, infelizmente, Paulo Guerra, como nós já colocamos, a moça morreu e o rapaz está gravemente ferido. A jovem já está identificada, não é, Peregrino? Já, Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer toda a identificação dela e apenas 17 anos de idade. O tempo é instável na cidade nesse instante, não é, Peregrino? Com chuva, Paulo, com chuva em boa parte da zona leste da cidade, né? Não são chuva em toda a zona, que é uma das maiores, a segunda maior zona da cidade, mais bairros por onde passamos, Alameda Cosme Ferreira, em direção ao pronto-socorro Platão Araújo e João Lúcio, Paulo, nós encontramos aí uma chuva forte até aproximadamente 10 minutos atrás. Não demorou muito a chuva, Paulo, foi uma chuva de aproximadamente meia hora, o tempo continua muito nublado e pista molhada na zona leste. Pois é, a meteorologia está prevendo 7 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Peregrino. Pois é, Paulo, possivelmente para cá, para as duas zonas, norte e leste, com certeza, essa quantidade de chuva já caiu. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações dentro do nosso noticiário policial, aqui no Jornal da Manhã. 5h53 em Manaus. O Cid Manaus oferece 59 vagas de emprego nesta sexta-feira, sendo 12 delas destinadas às pessoas com deficiência ou PCD. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Cine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para este sítio eletrônico. centerpixmanaus@gmail.com. O resultado da primeira chamada dos processos seletivos 2021 dos programas Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas foi divulgado ontem pela Prefeitura. O resultado está disponível no site www.bolsa.manaus.am.gov.br. Vamos repetir. www.bolsa.manaus.am.gov.br. Nesta etapa foram classificados 14.087 para o Bolsa Universidade, 2.862 para o Bolsa Pós-Graduação e 6.249 para a Bolsa Idiomas. Por causa da Covid-19, a Prefeitura de Iranduba anuncia que não vai autorizar a realização de evento de natação em Paricatuba. Ao tomarem conhecimento ontem através da imprensa sobre a decisão dos organizadores do Rio Negro Challenge de realizar o evento na comunidade de Paricatuba daqui a um mês, secretários da Prefeitura de Iranduba se posicionaram contrários à competição por causa dos riscos de disseminação do novo coronavírus. O Rio Negro Challenge é o maior evento de águas abertas do norte do Brasil e inclui o Relay 500, a Maratona Aquática Amazonas e a tradicional travessia Almirante Tamandaré, que este ano chega à sua 50ª edição. As competições estavam programadas inicialmente para a Praia da Ponta Negra, mas devido ao seu fechamento pela Prefeitura de Manaus por conta da pandemia, os organizadores decidiram transferir o evento para o Paricatuba, aqui em Iranduba. No entanto, a secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Roberta Carina, e os colegas Guido Elier Gonzalez da Educação, Hamilton Gadelha da Saúde, o chefe de gabinete do prefeito Francisco Gomes, Leandro Lima, e até o coordenador de Defesa Civil, Caio Ícaro Vieira, disseram que a prefeitura aqui do município não foi informada e nem deverá autorizar a realização das competições. O secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, disse que esse e
outros tipos de eventos estão proibidos em qualquer praia de Iranduba por força do decreto do governo. As medidas de prevenção à Covid-19 que não permitiram sequer a retomada das aulas presenciais aqui no município este ano. 5h56 em Manaus. Em alusão ao Dia do Empreendedorismo Feminino, a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa apresenta a Expo Mulher, que acontece entre os dias 19 e 20 deste mês, de 9 às 15 horas no Palacete Provincial, na Praça Eliodoro Balbi. O acesso é gratuito e o agendamento pode ser feito no Portal da Cultura, no cultura.am.gov.br. As visitas vão ser feitas com grupos de até 10 pessoas para atender aos protocolos de segurança de prevenção à Covid-19. Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta da exposição é impulsionar as atividades de mulheres empreendedoras. O Amazonas contabilizou mais 26 mortes pela Covid-19 nesta quinta-feira e o total de óbitos subiu para 4.681. Nos novos registros, 10 pessoas morreram nas últimas 24 horas por complicações da doença e outros 16 óbitos foram confirmados após investigação. O número de casos confirmados da doença chegou a 168.089, com a confirmação de 603 novos casos de Covid-19 no estado. Os dados constam do Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSM. O número de recuperados da doença subiu para 143.816 e outras 19.954 com vírus ativos seguem em acompanhamento. 6h02, temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O dia D para a escolha de nossos representantes está muito próximo, apesar da disputa um tanto acirrada entre candidatos. O momento até então tem sido de muita calmaria, com xingamentos apenas nas redes sociais, o que demonstra ser esta uma eleição realmente atípica aqui na terra das cirandas. Mas enquanto há calmaria na disputa política, a disputa por uma vaga na fila da Caixa Econômica é disputada a tapas. Desde que começou esses pagamentos de auxílio emergencial devido à pandemia, muita gente vai cedo para a fila da Caixa Econômica, não para receber o auxílio, mas para guardar vagas nos primeiros lugares e vender pela manhã. Mas desta vez a situação foi muito mais além. Guardadores de vagas na fila da Caixa Econômica de Manacapuru resolveram disputar os primeiros lugares na porrada. Ainda com efeito forte da cachaça, os pé inchados, como são chamados pela população, e que ficam ali todas as noites, se desentenderam e deram início a várias confusões na noite passada. Com o grande fluxo diário de pessoas na fila para receber o auxílio emergencial, os moradores de ruas descobriram essa fonte de renda e desde o início da noite eles montam acampamento na calçada da Caixa Econômica, garantindo assim as primeiras posições na fila e também um bom dinheirinho. Segundo informações, de acordo com os números de interessados e o estado etílico do guardador, uma vaga na fila varia entre 10 a 40 reais. Quem vai para a fila cedo ou chega pela manhã reclama da falta de higiene no local, de ter que conviver ali com os guardadores de lugares que não estão nem um pouco preocupados com a higiene pessoal ou do local. Após uma visita do presidente da Caixa Econômica no final de outubro, uma ação foi feita e o local voltou à sua normalidade por alguns dias. Mas poucos dias depois, tudo voltou ao que era, hotel de moradores de rua. Bem, Paulo, não mais dizer que quem ouve neste momento na rua Duque de Caxias, na Praça 14, é Dona Francisca da Silva Gaspar, que se disse sua fã e não perde o Jornal da Manhã. De Manacapuru para o Jornal da Manhã, Zegdeg. Zegdeg aqui em Manaus, segundo informações, tem gente vendendo por R$100 um lugar na fila. O cara fica aguardando já à noite ali e cobra R$100. É muito alto para quem vai receber 300, que é no momento o que o governo está dando. O sul do Amazonas tem se destacado na produção de grãos, em especial a região do município de Humaitá. Dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM,
apontam que as safras de arroz e de soja do período 2020-2021 serão maiores que as da colheita 2019-2020 e os produtores rurais da região comemoram o momento positivo do setor. No total, há 2.005 hectares plantados no município, que resulta em uma colheita de pouco mais de 9.000 toneladas de arroz. O Maitá também possui 2.600 hectares de área plantada de soja e a expectativa é colher 55 sacos de 50 quilos por hectare, o que representará mais de 7.000 toneladas. O setor de serviços do Amazonas cresceu 5,4% na passagem de agosto para setembro, o quinto resultado positivo consecutivo. O ganho acumulado em setembro fez com que, na comparação com setembro de 2019, o índice de serviços crescesse 8,4% no estado. A primeira taxa positiva nessa comparação desde o início da pandemia de Covid no Brasil. No entanto, no acumulado do ano, entre janeiro e setembro, o índice está negativo, menos 0,6%, em relação ao ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, houve alta de 1,3% no volume de serviços do estado. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada ontem pelo IBGE. Ligações insistentes, mensagens abusadas e comentários intimidatórios ou que causam humilhação. Esse é um relato comum de consumidores endividados vítimas de cobrança abusiva. Mesmo com o nome sujo na praça ou com parcelas em atraso, o cidadão tem seus direitos e não pode ser submetido a cenas vexatórias, explica o delegado Eduardo Paixão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor do DECOM. Previsto nos artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança abusiva de dívida do consumidor tem pena prevista de 3 meses a 1 ano, além de multa. O constrangimento, é bom lembrar, deve ser registrado em boletim de ocorrência, um BO, e a vítima também pode entrar com um processo judicial por danos morais contra o cobrador abusado. O delegado disse que as empresas de telemarketing e de cobrança costumam ligar para todos os números de telefones possíveis de um devedor, acionando familiares, amigos e até colegas de trabalho. Eduardo Paixão explica que essas cobranças não podem causar nenhum tipo de constrangimento, seja por meio de ameaça, coação ou afirmações incorretas. O Tropical Hotel ainda não tem definição de reabertura após ser arrematado pelo Grupo Fametro na última quarta-feira. Mas, de acordo com o diretor financeiro Leandro Lins, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, os planos são de reativar as atividades do local o mais rápido possível. A reinauguração vai abrir as portas para o ramo turístico do Grupo Fametro e, conforme informações da vice-coordenadora do curso de Medicina, Maria Eugênia, o local também deve servir para fins acadêmicos. Nesta sexta-feira, às 8h30, a Virada Sustentável Manaus, Festival de Mobilização para a Sustentabilidade, co-realizado pela Fundação Amazonas Sustentável, realizará um ato para marcar a instalação de uma faixa de pedestres com as cores do arco-íris na rua 10 de julho, ao lado do Teatro Amazonas. A intervenção tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do respeito à diversidade e do combate à violência e discriminação contra pessoas LGBTI. Em decorrência da pandemia da Covid-19, a Virada Sustentável Manaus ocorrerá pela primeira vez em formato online, com algumas intervenções visuais em pontos estratégicos da cidade, sem público. Por esse motivo, participarão do ato apenas voluntários do Conselho Criativo do Festival, seguindo os protocolos de segurança e prevenção contra o novo coronavírus. As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 90.880 motocicletas em outubro. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, esse volume representa queda de 13,5% na comparação com setembro, que foi de 105.046 unidades, e de 16,7% ante as 109.118 motocicletas registradas no mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a outubro foram produzidas 784.421 motocicletas, retração de 17% na comparação com o mesmo período de 2019, que foi de
945.568 unidades. De acordo com Marcos Ferbanian, presidente da Abraciclo, o setor ainda enfrenta um desequilíbrio entre a produção e a demanda, resultado de 3 fatores. Muitas pessoas adotaram a motocicleta como meio de transporte seguro para evitar a aglomeração do transporte público. Outras passaram a utilizá-la como instrumento de trabalho e fonte de renda, atuando nos serviços de entrega. E os cotistas contemplados pelo consórcio buscam produtos originalmente designados em seus planos. 6h10 em Manaus. Não tem nenhuma candidatura indeferida no município de Itacoatiara. Todos os postulantes à cobiçada cadeira de prefeito estão aptos a concorrer na eleição do próximo domingo. Antônio Peixoto, do PT, vai concorrer à reeleição. Mamute Amédio, do Avante, Mário Jorge Abraim, do PSC, Jean Néder Martiniano Barbosa, Republicanos, Graça Menezes, da Rede, Capo Maciel, do PL e Dom Marques, do PSDB, são os outros candidatos à cobiçada cadeira que tem doce. Itacoatiara é um dos municípios do Brasil com mais candidatos ao cargo de prefeito. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas em Manaus por suspeita de compra de votos. O grupo foi encontrado após as equipes abordarem pessoas com envelopes contendo em cada um R$80 em espécie. A Polícia Federal recebeu denúncia de que o crime estaria acontecendo no bairro de São Francisco. Conforme a Polícia Federal, essas pessoas indicaram a sala de onde pegaram o dinheiro e lá 4 pessoas foram presas. Entre os presos há 2 mulheres e 2 homens. Segundo a Polícia Federal, eles alegaram que faziam pesquisa eleitoral e distribuíram dinheiro aos participantes como forma de agradecimento, além de dar um lanche. Grande agradecimento. Todos os 4 foram presos em flagrante por crime eleitoral, compra de votos e corrupção eleitoral. Eles foram liberados após pagar fiança e devem responder em liberdade. A Polícia Federal investiga a participação de Ricardo Nicolau nesses crimes, já que ainda, segundo a Polícia Federal, os suspeitos presos têm ligação com o candidato à prefeitura. Em nota, a coligação para voltar a acreditar de Nicolau, por meio da sua assessoria jurídica, declarou que repudia a criminalização do trabalho de um instituto de pesquisa. A coligação afirma que, como é prática mundial nas pesquisas qualitativas, não há indução e muito menos pedido de votos. 6h12 em Manaus. TRE prevê a abstenção de 50% e aumenta protocolo de segurança para a votação dos eleitores. Larissa Balheiro tem os detalhes. No próximo domingo, acontece o primeiro turno das eleições 2020. Mais de 1.300.000 eleitores da capital escolherão prefeito, vice-prefeito e vereadores para os próximos 4 anos em mais de 3.000 sessões eleitorais. Devido à pandemia, houve alteração no calendário eleitoral e a principal delas é com relação ao horário de votação, agora das 7 da manhã às 5 horas da tarde. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas prevê a abstenção de quase 50% dos eleitores. Isto porque, desde o dia 1º de novembro, o eleitor que for diagnosticado com a Covid-19 não poderá mais votar. Porém, deve justificar com a apresentação do exame. O diretor-geral do TRE, Rui Melo, fala da expectativa para o pleito deste ano. Então a expectativa que nós temos é de que a eleição transcorra dentro da normalidade. Todas as medidas de segurança sanitária foram adotadas com vistas à preservação da saúde dos eleitores. Todos os nossos colaboradores estarão portando equipamento de proteção contra a Covid. Todo um ritual do eleitor dentro da sessão eleitoral foi adotado. Rui Melo ressalta que, mais uma vez, o TRE Amazonas larga na frente em ação de pioneirismo para aumentar a segurança sanitária dos eleitores nos locais de votação. Nós também, de forma pioneira, nós criamos a figura dos monitores de saúde, que são pessoas da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, em parceria com a Justiça Eleitoral. Eles estarão participando da eleição. Eles vão atuar naqueles casos, porventura, forem detectados algum sintoma da doença em algum eleitor. Então, eles estarão preparados para prestar os primeiros socorros. Lembrando que, para votar, o eleitor precisa, além do título e documentos de identificação com foto, estar usando máscara e ter uma caneta para assinar o caderno de votação. No quesito propaganda eleitoral,
A comissão esteve nas ruas desde o início da campanha oficializada, ainda no mês de setembro. O coordenador do núcleo, Fued Cavalcante, destaca que este é o ano mais difícil. Não resta dúvida, Larissa, que após praticamente 25 anos de serviço dedicados ao nosso TRE Amazonas, e dos quais 22 na comissão de propaganda, o nosso trabalho como sendo o mais difícil e mais desafiador de todo o período que eu me dedico à comissão de propaganda. Então tem sido realmente bastante trabalhoso. Com a pandemia, houve uma redução no efetivo dos servidores da comissão de propaganda, o que, de certa forma, impactou no serviço da comissão. Por conta da pandemia, que nós estamos com o nosso efetivo bastante reduzido, em praticamente metade dos servidores que estão de home office, né? Ou por conta de alguma comorbidade ou pela idade de ser do grupo de risco. E nós que aqui estamos fomos os escolhidos de Deus para desempenharmos essa nobre missão. Fued afirma que este ano a campanha eleitoral foi de maneira tranquila. E ele pontua que os candidatos tomaram ciência das medidas de segurança sanitária. Eu quero ressaltar que a comissão está já desempenhando suas atividades desde antes do período das convenções partidárias. E fomos a todas as atividades do período da pré-campanha. E também estamos agora, no período da campanha, indo a todas as atividades dos candidatos. Para nossa satisfação, Larissa e ouvintes da Rádio Difusora, realmente verificando que a quase totalidade, a grande maioria dos candidatos tem procurado sim. Em Manaus, que é a competência da nossa comissão, os candidatos, a gente tem verificado que eles têm procurado sim se adequar e cumprir com os protocolos sanitários, com as regras em relação à pandemia. No domingo, a comissão de propaganda estará nas ruas, acompanhando as denúncias e, é claro, fiscalizando. E eu encontro todos vocês ao vivo na cobertura especial da Difusora nas eleições 2020, a partir das 6 horas da manhã. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. E são 6 horas e 17 minutos, ainda falando sobre eleições. O financiamento coletivo de campanha, as chamadas vaquinhas, e as doações feitas pela internet são até agora, Eduardo, 9,2 milhões de reais. Embora todos os candidatos estejam autorizados a utilizar essa forma de arrecadação, cerca de 51% dos valores foram obtidos apenas por integrantes do PSOL, do PT e do Partido Novo. Comparado com o total de arrecadação de todas as candidaturas, o financiamento coletivo ou via internet ainda representa muito pouco, cerca de 0,5%. Com o pagamento antecipado dos meses de novembro e dezembro e da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais ativos e inativos, garantido pelo prefeito Arthur Vigílio Neto, a Prefeitura de Manaus vai injetar 316,4 milhões na economia local. A folha referente a novembro começa a ser paga nesta quinta-feira e segue até a próxima segunda-feira, dia 16. O chefe do Executivo Municipal ressaltou que a saúde financeira do município permite premiar os servidores que tanto se dedicam à cidade. Então a gente vai fechar com chave de ouro o nosso compromisso eternamente cumprido com o nosso servidor público. Tudo em dia, sem atrasar nunca nem um minuto e às vezes até adiantando como eu estou adiantando agora. A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, ressaltou que com a autonomia de gestão dos recursos, a Manaus Previdência também antecipará os pagamentos, mas de forma diferenciada. Por isso, é importante que o beneficiário fique atento para se organizar enquanto os gastos e investimentos de fim de ano. Em novembro, o pagamento será efetuado no dia 16, juntamente com a segunda parcela do 13º, investindo um montante estimado em 53,2 milhões de reais. Já o pagamento do mês de dezembro, que está previsto um investimento estimado em 27 milhões de reais. Polícia.
Polícia. O ex-militar da Força Aérea Brasileira, Gilson Pereira das Chagas, de 27 anos, morreu após ser atingido por um raio em um sítio na rodovia BR-174, próximo a Manaus. De acordo com a família, o rapaz havia deixado recentemente o serviço militar e foi morar no local. E de acordo com a família, a esposa do ex-militar teve um tímpano estourado. Ele estava com a companheira perto de um igarapé e estava bastante molhado. A mulher dele estava um pouco distante quando caiu o raio. O casal foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento Campos Sales, aqui em Manaus. A mulher da vítima recebeu atendimento e já está em casa. Alberto Pellegrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto. Agitou no 28 a noite passada. É que Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um casal dava entrada ontem chegando em uma viatura do SAMU. Um casal, 2 jovens, uma moça de 17 anos e um rapaz de 29. Eles foram brutalmente esfaqueados na Rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, em uma lanchonete. A jovem, infelizmente, acabou morrendo na hora. Isabel Laís, 17 anos, daqui a pouco mais detalhes desse bárbaro crime ocorrido ontem no bairro da Praça 14. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de agressão física. Ele levou a pisa, levou uma surra. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, no bairro do Coroado. As primeiras informações dão conta de que a briga começou por causa de jogo de azar, por causa de jogo de baralho. Estavam jogando baralho e houve um desentendimento e a peia comeu e um acabou dando entrada no pronto-socorro João Lúcio devido a um golpe na cabeça, né? Levou-lhe uma mãozada e acabou caindo e batendo a cabeça no chão. Isso aconteceu lá no bairro do Coroado por volta de 20 horas e 32 minutos. Era a noite de ontem. Pronto socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo fica bem ali acolá, lá na zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. E no pronto-socorro Platão Araújo, à noite de ontem, um homem deu entrada, um parintinense recém-chegado da Ilha Tupinamaranga pegou uma verdadeira pisa à noite de ontem. Ele apanhou, ele disse que estava indo para Parintins e falou para o amigo dele dar uma olhadinha, cuidar ali da namorada dele, ver o que estava acontecendo. Só que o amigo dele cuidou demais, né? Acabou ficando com a namorada do parintinense. Ele foi tomar satisfação à noite de ontem e ainda acabou levando uma pisa. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ele disse, onde é que tu mora? Não lembro já a moda, não. Eu na moda não me lembro de onde. Tava todo leve de tanto pegar peso. Ficou meio besta, ficou meio tonto de tanto apanhar. Qual é teu nome? Edinaldo Moda. Aí acabou levando uma pisa aqui em Manaus. E mais! Ele apanhou por causa da Biriga, né? O nome da mulher lá. E aí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, mais uma vítima de atropelamento e foi atropelamento por moto. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na Avenida Camapuã, era por volta de 21 horas e 30 minutos à noite de ontem. Ele chegou todo cheio de hematomas, a moto ficou praticamente destruída, mas ele deu entrada e já não corre risco de morte devido aos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, todos que vão ao 28, ao João Lúcio, ao Platão Araújo, são muito bem atendidos. É que tá meio cheio, sim, tá, né, muita gente procura, fica às vezes meio lotado, mas são muito bem atendidos pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Hamilton Cabral, cadê a chave? Abre a gaiola do passarinho da morte.
foi na garupa de uma moto. Uma mulher estava transitando pelo bairro da Compensa. Ela e um companheiro, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, eles passeavam. Ela não sabia, mas estava prestes a morrer. É que logo após, ela vinha agitando o cabelo, pegando aquele vento, quando de repente Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, o motoqueiro se envolveu em um acidente. A jovem foi arremessada da moto. Ela voou e caiu pelo asfalto. Quando caiu na pista, vinha um ônibus do transporte coletivo, que acabou passando em cima da cabeça da vítima, esmagou a cabeça da mulher que vinha na garupa. Era massa encefálica, era o miolo espalhado pelo asfalto, numa cena brutal, macabra, devido a um acidente de trânsito envolvendo motocicleta na cidade. É mais um acidente de trânsito com morte com motocicleta. Você que dirige sua moto, meu amigo, cumpra aí as leis de trânsito, vai direitinho na sua que não vai acontecer nada. Mas esses que andam correndo, passando, cortando na frente de um e de outro, com certeza o destino é a pedra do IML. O lugar Rio 20 do Jornal da Manhã, uma mulher até o presente momento não identificada foi morta a teçadadas. Foram teçadadas pelo corpo. A vítima foi encontrada em um galpão onde funcionava um forró antigamente. O negócio era bom lá, rapaz. De repente fechou, saiu e agora o galpão estava abandonado e essa mulher, que até o presente momento não foi identificada. As primeiras informações dão conta de que se tratava de uma moradora de rua, que além de ter recebido várias teçadadas, ainda foi espancada brutalmente. Chega aqui a mensagem do meu chefe no meu ponto eletrônico: ô rapazinho, tu não tem relógio não, rapaz? Cadê? Termina logo. Eu tenho 1 minuto! Segura aí, meu chefe, que eu ainda tenho 1 minuto! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um casal foi brutalmente esfaqueado por homens encapuzados que estavam dentro de um carro misterioso. Tudo aconteceu na frente de uma lanchonete localizada na Visconde de Porto Alegre, no bairro de Praça 14. A jovem Isabel Laís, de apenas 17 anos de idade, foi a mais ferida. Ela ficou em estado gravíssimo. Rapidamente uma ambulância do SAMU chegou até o local e a levou para o pronto-socorro 28 de agosto. O rapaz também foi atendido e também foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. O rapaz está gravemente ferido e corre sério risco de morte. Infelizmente, a jovem de apenas 17 anos, Isabel Laís, morreu logo após dar entrada no pronto-socorro 28 de agosto. De tudo foi feito para salvar a vida da jovem, entretanto, ela já chegou praticamente morta naquela unidade de saúde. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, início de final de semana. Se você for dirigir, não beba. E se dirigir e beber, a pedra te espera. Hoje é dia de muita gente se entregar aos desfrutes, se empurrar na cachaça, uns nos bares das invasões, outros mais chique enchem a cara também, não deixam de ser cachaceiros, nos bares chiques da cidade. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Bovespa fecha em queda com piora da cena externa. Nesta quinta-feira, o Ibovespa recuou 2,20% a 102.507 pontos. O dólar fechou em alta com exterior e dúvidas fiscais aqui no Brasil. A moeda norte-americana subiu 1,14%, cotada a R$5,47. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta sexta é para os trabalhadores
trabalhadores nascidos em agosto. 3 milhões vão receber parcela de R$300, enquanto 600 mil trabalhadores ainda terão direito à parcela de R$600. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa, o pagamento da segunda parcela de R$300 foi no final de outubro. E os critérios da próxima parcela terão início em 17 de novembro. A Secretaria da Receita Federal acompanhará de perto as movimentações financeiras efetuadas pelos brasileiros e pelas empresas por meio do PIX, novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central, que começa a operar na próxima segunda-feira. O PIX permite transferências de recursos imediatas 7 dias por semana, 24 horas por dia. O período de testes teve início no dia 3 deste mês. A expectativa é que o sistema seja o substituto dos DOCs e TEDs, disponibilizados atualmente pelas instituições financeiras para a movimentação de recursos. Há um ano entrou em vigor a reforma da Previdência por meio da emenda constitucional número 103, que trouxe mudanças importantes para a aposentadoria de trabalhadores do setor privado e servidores públicos federais. As novas regras acabaram adiando o sonho da aposentadoria para muita gente. Com isso, o número de aposentadorias concedidas diminuiu desde a entrada em vigor da reforma. Em setembro de 2019, o total de aposentadorias concedidas foi de 152.200. Em setembro deste ano foram 95.800. Queda de 37%. Bolsonaro ameaça demitir quem propuser expropriação de terras como pena por crimes ambientais. Proposta do Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente disse que demite quem fizer essa proposta, a não ser que essa pessoa seja indemissível. No caso Mourão, que não pode ser demitido. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que se houver uma segunda onda de casos de Covid-19 no país, a prorrogação dos pagamentos do auxílio emergencial será uma certeza. Segundo ele, este não é o plano A do governo, mas a medida pode ser tomada como forma de reagir. A China enviou nesta sexta-feira felicitações a Joe Biden por sua eleição como 46º presidente dos Estados Unidos, quase uma semana após o anúncio da vitória do candidato democrata. 6h43 em Manaus. O Jornal da Manhã faz um intervalo e volta daqui a pouco com outras notícias. Difusora FM 96,9. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h47 em Manaus. Neymar está cortado da seleção brasileira. Exame realizado em São Paulo da noite desta quinta-feira apontou que o jogador não conseguirá se recuperar de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda a tempo de enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira. O técnico Tite já sabia que não poderia contar com o Neymar diante da Venezuela nesta sexta-feira às 21h30 no Morumbi. Mesmo assim, não quis cortá-lo antes para acompanhar como o camisa 10 iria se recuperar, o que não aconteceu. As mortes pela pandemia no Brasil deram um salto depois que os estados conseguiram atualizar os dados represados. Problema em sistema do Ministério da Saúde afetou divulgação completa por 6 dias. O país registrou 926 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 164.332 mortes. Temos informações desde as ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um corpo foi encontrado agora há pouco, Paulo Guerra e ouvintes, no bairro do Tarumã, na invasão Riachuelo. As informações dão conta de que o corpo foi encontrado em um terreno baldio e está com mãos e pés amarrados. Instituto Médico Legal, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, além do Departamento de Perícia, já estão a caminho do local. Paulo Guerra. 6h49. O presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, afirmou nesta quinta-feira que mantém negociações com o governo brasileiro com vistas a possibilitar a chegada ao país da vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pela empresa no primeiro trimestre do ano que vem. A possível vacina passa atualmente por testes clínicos em estágio avançado no Brasil, com 3.100 voluntários nos estados de São Paulo e da Bahia, mas não há até o momento acordo para a compra pelo governo federal ou por qualquer estado. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta quinta-feira, por unanimidade, decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso,
e adiou as eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. Segundo o TSE, 27 de dezembro, último domingo do ano, é a data limite para que não haja prorrogação de mandatos atuais, o que é vedado pela Constituição. A pé, de bicicleta e de carro, milhares de peruanos foram às ruas nesta quinta-feira em Lima e em outras cidades do Peru, em rejeição ao novo presidente Manuel Merino, em ruidosa manifestação convocada por grupos sociais. Alguns vestidos de imperadores incas, outros com camisas brancas e vermelhas da seleção peruana de futebol. Os manifestantes ocuparam a Praça San Martín e o parque do bairro turístico de Miraflores, ao sul da cidade, para expressar sua oposição ao novo governo. Pesquisadores dos Estados Unidos afirmam ter obtido sucesso nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma vacina contra um tipo específico de câncer de mama. O estudo está na fase de testes em cobaias, mas os cientistas dizem que a técnica foi capaz de destruir as células cancerosas e também de criar memória imunológica que forneceu proteção contra o ressurgimento do tumor. A eleição presidencial de 2020 foi a mais segura da história, diz Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Em comunicado, altos funcionários da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura afirmam que não há evidência de que qualquer sistema de votação excluiu ou perdeu votos, alterou votos ou foi de alguma forma comprometido. Joe Biden foi declarado vencedor, mas Donald Trump diz que houve fraudes e não aceita a derrota. Meteorologistas do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informaram que o Caribe e partes da América Central podem ser afetados por uma nova tempestade tropical que deve receber o nome de Iota. Este ano, mais de 2 dezenas de tempestades, incluindo furacões, atravessaram a região. Em comunicado, a Organização Internacional para Migrações reuniu forças com outras agências da ONU para levar socorro às vítimas do furacão ETA na América Central. A alerta do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos mostra novos movimentos no Caribe nas próximas horas. Com ventos de até 225 km/h quando atingiu a Nicarágua no início do mês. O ETA arrasou os serviços de saúde de Honduras, levando estragos a Belize e Guatemala. Milhares de casas foram destruídas e pelo menos 200 pessoas morreram. Ao todo foram afetadas 2,5 milhões de pessoas da América Central. Os principais jornais do país estampam hoje em suas primeiras páginas o Globo do Rio de Janeiro. Biden marca cúpulas com líderes estrangeiros e vozes republicanas já se colocam contra Trump. A Folha de São Paulo. Com a eleição adiada após apagão, Macapá lida com humilhação e protestos diários. O Estado de São Paulo. Após bronca de Bolsonaro, Mourão diz que se penitencia por documento vazado. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Se houver segunda onda, o governo recria auxílio emergencial, diz Guedes. Valor econômico. Número de mortes pela Covid no Brasil ultrapassa 164 mil. Estado de Minas. Candidato a prefeito é hostilizado em BH com suspeita de infarto. Jornal do Comércio no Recife. Com alta de casos da Covid, Pernambuco volta a abrir mais 77 leitos de UTI e enfermaria. Fortaleza Diário do Nordeste. Candidata a vereadora é presa com droga dentro de residência no interior cearense. Porto Alegre, 0 hora. Vacina da Pfizer deve chegar ao Brasil até março, embalada em gelo seco, diz presidente da empresa no país. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Protocolo anti-Covid afeta a produção do PIN. A crítica. Transporte público domina debate final. Em tempo. Pobreza se acentua no Amazonas nos últimos 5 anos. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.